Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Escola da Prevenção. Eu sou o Herbert Bento, do DDS Online e da Escola da Prevenção. Vou deixar meus contatos aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. No vídeo de hoje, nós vamos analisar um acidente ocorrido em 21 de setembro de 2020. Foi um acidente também em espaço confinado. É o segundo vídeo que eu faço na sequência tratando de acidentes em espaço confinado. É um tipo de acidente muito recorrente, então vai ser sempre muito presente aqui no canal. Como que funciona? O vídeo completo tem 11 minutos, eu não vou ficar comentando o tempo inteiro, eu vou comentar os principais pontos aqui. A ideia é que a gente consiga aprender com esses relatos de acidentes, especialmente esses que têm esses vídeos de animação, que fica bem interessante, dá para aprender bastante. Vamos lá então? September 21st, 2020. The Evergreen Packaging Paper Mill in Canton, North Carolina. Então a fábrica que está sendo mostrada aqui é uma fábrica de papel para embalagens. Two contract workers were fatally injured by a fire that erupted in a confined space when a heat gun fell into a bucket of flammable. Então estava sendo feita uma manutenção em um espaço confinado. Um soprador térmico caiu sobre uma lata aqui de resina, veio então a iniciar um incêndio e dois trabalhadores de uma empresa contratada, de uma empreiteira, vieram a ter um acidente fatal. Muitos outros fatores contribuíram para esse acidente gravíssimo, como a gente vai ver daqui a pouco. Resin. The incident at Evergreen Packaging involves two common safety issues: hot work and confined space. Então, essa analista está comentando aqui que o acidente ele combinou duas situações que são muito perigosas e quando combinadas, essas duas situações se tornam ainda mais perigosas, que é o trabalho a quente junto com um trabalho em espaço confinado. Safety that have led to many major incidents investigated by the CSB. Proper identification of hazards, including policies and procedures to control those hazards, can prevent these tragic incidents from occurring. Eu vou deixar também depois na descrição e no comentário fixado o link para o vídeo original, caso você queira assistir, mas basicamente eu vou tocar o vídeo aqui na íntegra. Eu não sei se você consegue enxergar totalmente, eu creio que sim, mas eu estou tocando o vídeo aqui com a legenda automática. Se você quiser depois assistir com o vídeo direto com a legenda automática, também é possível. Facility owners and operators must provide safety oversight and direction to contractors just as they would to employees. This is particularly important when two contractors are operating in close proximity. Como a gente vai ver daqui a pouco, eram duas empresas diferentes que estavam fazendo uma reparação num espaço confinado que havia uma conexão. Então isso também foi um fator que contribuiu. A gente vai entrar nesse ponto já já. É por isso que o título do vídeo em inglês original é Tragédia Simultânea. During September 2020, the Evergreen Packaging Paper Mill was undergoing a planned shutdown, during which maintenance work was occurring throughout the facility. Esse ponto aqui é interessante, é muito comum quando plantas industriais fazem uma pausa e aproveitam essa pausa para fazer uma manutenção, é muito comum a ocorrência de acidentes. Eu já trabalhei em fábrica, eu lembro que quando ia ter essas manutenções programadas, que a unidade inteira ia parar e aproveitar para resolver várias questões, fazer várias manutenções, havia muita contratação, principalmente mão de obra terceirizada, e isso somado a muitas atividades de manutenção ocorrendo ao mesmo tempo, isso aumentava muito o risco de acidentes. Então, realmente, manutenções programadas em unidades industriais é um ponto crítico para a segurança do trabalho. In one of the mill's units, a contract company known as Blastco was performing repairs in a vessel called an upflow tower. Another contract company, Rimcor, was... Então aqui ele começa a explicar, uma empresa terceirizada estava fazendo uma manutenção
nessa torre aqui, que é a torre ascendente do fluxo, enquanto outros 2 trabalhadores faziam manutenção na torre descendente. Como a gente vai entender, a única maneira de chegar desses trabalhadores que estavam no fluxo ascendente chegarem aqui é passando por aqui. Então não havia saída aqui por baixo também. Working in a different vessel called a downflow tower. É isso, tinha um tubo ascendente e um tubo descendente, e eles eram conectados aqui por cima por esse tubo de conexão. The 2 vessels were connected at the top by a large diameter pipe. Blastco was tasked with repair. A empresa que operava no tubo descendente chamava Blatsko, e a empresa terceirizada que trabalhava no tubo ascendente chamava Rinco. Repairing approximately 30 feet of the inside surface of the upflow tower. Então aqui estão os trabalhadores, a única forma deles saírem daqui é subindo as escadas e passando pela outra torre, não havia saída aqui por baixo. Which was made of a material comprised of fiberglass matting and epoxy vinyl ester resin, otherwise known as fiber reinforced plastic, or FRP. To repair the tower, the contractors would grind away the old damaged material, then apply alternating sheets of new fiberglass with layers of resin. The rate at which the resin hardens depends on several factors, including ambient temperature. Bom, então o trabalho era limpar esses tubos, esses dutos por dentro e reaplicar uma fibra de vidro com resina. E aí ele comenta que a taxa de endurecimento dessa resina é diretamente relacionada com a temperatura ambiente. The resin hardens faster in warmer temperatures. A resina endurece mais rápido em temperaturas mais altas. On the other hand, the resin takes longer to harden in cooler weather. And this is what Blastco workers experienced on the night of September 20th. On the particularly cool night, the resin and fiberglass matting slid down the walls of the upflow tower before the resin could harden. Então, como estava um dia muito frio, uma noite muito fria, na verdade, a resina não estava endurecendo na velocidade que eles esperavam. Blastco workers attempted several means of troubleshooting the resin, but were ultimately unsuccessful and continued to struggle. Sometime after 2 a.m. E aí, em algum momento, eles decidiram começar a usar o soprador térmico para esquentar a resina ainda no plástico para antes de aplicar. On September 21st, 2 Blastco workers resorted to using an electric heat gun to warm the resin, causing it to harden faster. The Blastco crew did not communicate to Evergreen or the Rimcore contractors working in the connected tower that they were using the heat gun. At approximately 5:15 a.m., the heat gun fell into a 5-gallon bucket of the flammable resin. A fire erupted inside the upflow tower. The Blastco workers inside the tower did not have a fire extinguisher or other means to put out the fire. Aqui já tem outro fato importante. Esses trabalhadores que usaram o soprador térmico, eles não tinham nenhum equipamento para dar um combate ao princípio de incêndio. Estavam completamente despreparados para isso. They quickly evacuated. Smoke and flames from the fire traveled rapidly through the connecting pipe to the downflow tower, where 2 Rimcore contractors were working. They were overcome by the smoke and unable to escape. Os outros 2 trabalhadores que estavam na torre ascendente, de fluxo ascendente, não tiveram a menor chance. Nessa situação aqui, infelizmente, não tinham nem o que fazer. Both workers were fatally injured. During its investigation, the CSB identified 4 safety issues that led to the incident at Evergreen Packaging. Aqui é o ponto que importa para a gente começa nesse momento a analisar então as causas do acidente. Hot work safety. Segurança, falhas, né? Quais foram as falhas que eles detectaram? Falha de segurança com trabalho a quente. Pre-job planning. Planejamento da atividade, né, antes do trabalho, que a gente poderia chamar de análise preliminar de risco. Confined space safety. Segurança em espaço confinado. And combustible materials of vessel construction. Isso aqui é interessante, que o material interno desses... Ele está chamando aqui de vasos, poderíamos chamar também de...
enfim, que esses vasos, o material interno que esses vasos era construído, era de material combustível, que como ele vai explicar daqui a pouco, quando deu o princípio de incêndio, o fogo acabou tomando proporções muito maiores do que aquele volume ali de resina no balde só por ele geraria. Então, as partes internas, né, o revestimento interno dos vasos, inflamou também. Então, aumentou muito a proporção do incêndio. Hot work safety is a major safety issue that we identified during our investigation. We found that Blastco workers did not recognize the heat gun as an ignition source. As a result, proper hot work permitting and effective safety precautions were not implemented. The CSB found that the heat gun could produce temperatures in excess of the resin's flash point and auto-ignition temperatures. Therefore, it should have been... Aqui ele falou do ponto de fulgor, né, da resina. O que ele está dizendo é que o soprador térmico tinha partes dentro dele que tinham temperaturas maiores que o ponto de fulgor da resina, por isso que inicia o incêndio. Toda vez que um material qualquer entra em contato com uma temperatura maior que o seu ponto de fulgor, ele entra em ignição. Been recognized as an ignition source, and its use should have been considered hot work under both Evergreen's and Blastco's definitions. But Blastco workers did not recognize the use of the heat gun as a hot work hazard because it... Ele vai falar aqui, eu vou até adiantar um pouco, mas na análise preliminar de risco, eles não consideraram o trabalho a quente, porque não estava previsto fazer o trabalho a quente, e os trabalhadores, esses trabalhadores que estão aplicando aqui o soprador, eles não associaram que o soprador seria uma fonte de calor. It did not produce a flame or spark. Porque não produzia nenhuma chama ou faísca, mas teve a questão da temperatura das partes internas do soprador. And they did not inform Evergreen or Rimcor of its use. Had Blastco recognized the use of the heat gun as hot work, their own... Aqui no Brasil, aqui eles não mencionam nada, mas aqui no Brasil nós temos na NR33 a figura do responsável técnico pelo espaço confinado, do supervisor de vigia. Aqui, pelo jeito, na legislação americana foi mais flexível, a princípio não tem ninguém supervisionando o trabalho. Talvez, se além de todos os pontos de causas do acidente que ele vai comentar aqui, também se tivesse a figura do supervisor, que detectasse ali que o trabalho está sendo realizado com características distintas daquelas liberadas na permissão de trabalho, na análise de risco, nesses casos, poderia ser uma situação, um fato que talvez não se levasse ou à paralisação da atividade ou talvez a reanalisar, refazer a permissão de trabalho, reconsiderar como ia ser feito o trabalho para que esse acidente não tivesse acontecido. Procedures would not have allowed its use in a confined space in the presence of flammable resin. It is important for companies to train their workers on different types of hot work. Some forms of hot work, like heat guns, don't produce sparks or open flames. Blastco should update its policies and training to include the use of non-flame and non-spark producing tools that can serve as ignition sources as hot work. Another safety issue identified by the CSB was a lack of pre-job planning. Blastco workers were not sufficiently prepared to apply resin during cold weather and did not have a plan to safely troubleshoot the problem of... Aqui é a parte que ele considera que houve falha no planejamento do trabalho. Ele está dizendo que os funcionários da Blastco, que foram sobreviventes, eles não estavam preparados para o cenário de temperatura muito fria. Então, eles não sabiam lidar com a resina nesses casos. Eles acabaram tendo que improvisar. Of the resin hardening too slowly. For example, the CSB found that Blastco had 2 drum heating bands available at the time of the incident. Depois, né, foi descoberto que os trabalhadores, eles haviam, né, entre os seus equipamentos, haviam tambores de aquecimento, ou seja, a resina poderia ter sido aquecida nesses tambores fora do ambiente e levada aquecida lá para dentro, sem haver a necessidade do uso do soprador. That could have safely warmed the resin in a drum outside the upflow tower, negating the need for the heat gun. But because these drum heating bands were not identified during pre-job planning, as equipment workers might need, they were not staged for use, and Blastco workers could not locate them. As a result, workers resorted to using a heat gun instead, which ultimately ignited the resin inside the upflow tower. Hot work should be avoided if a safer alternative is available. Effective pre-job planning could have prevented this incident. Blastco could have used a troubleshooting guide to address the cold weather,
or may have been able to delay the work until ambient temperatures were warmer. O que ele está dizendo aqui é que outra alternativa seria o adiamento do trabalho até que a temperatura externa tivesse melhor para poder fazer a aderência da resina. Mas não é muito típico isso, né? O pessoal adiar o trabalho por determinadas condições. A third safety issue identified by the CSB was confined space safety. The upflow and downflow towers at Evergreen Packaging were permit-required confined spaces. Essa parte aqui é bem interessante. Ele está falando que as torres eram espaços confinados, que exigiam a permissão de entrada. Elas eram reconhecidas como espaço confinado e exigiam a permissão de entrada. Mas aqui tem uma curiosidade muito interessante que ele vai falar agora. OSHA requires that a confined space entry be terminated whenever, among other conditions, a condition that is not allowed under the entry permit arises in or near the permit space. Antes dele falar o que eu disse que ele ia falar, ele está dizendo que, da mesma forma como é aqui no Brasil, se acontece dentro de um espaço confinado qualquer situação que é diferente daquela prevista na permissão de entrada, então o trabalho tem que ser terminado, tem que ser concluído. Não pode nenhuma condição sair diferente daquelas que estavam previstas na permissão de trabalho. E ele está falando aqui especificamente do soprador. Blasco's confined space policy contained a similar requirement. The heat gun, an ignition source, constituted a condition that was not allowed under. E aí ele está dizendo que o soprador é uma condição que não estava permitida. The entry permit. But Blasco did not recognize the ignition hazard. Mas esses dois trabalhadores não entenderam isso como um risco de ignição e na falta de alguém para supervisionar, acabou sendo feito desse jeito. Therefore, Blasco did not terminate its confined space entry when the heat gun was introduced into the space. And the CSB found that Evergreen, Blasco, and Rimcor treated the upflow and downflow towers as separate and independent confined spaces. Isso que eu tinha comentado há um minuto atrás. As três empresas, tanto a proprietária da fábrica, a Evergreen, quanto as duas contratadas, elas trataram os espaços confinados como sendo diferentes. Esse tubo de ascensão de fluxo era um espaço confinado e esse aqui era outro, apesar do que eles estão interconectados, eles estão conectados aqui por esse tubo aqui no alto. Então, isso acabou fazendo com que os trabalhadores que estavam executando o trabalho aqui não tivessem nenhuma comunicação ou não procurassem ter nenhuma interação com os trabalhadores que estavam fazendo o trabalho na outra torre. E isso foi também considerado uma das causas do acidente, como ele vai comentar em instantes. Even though the towers were connected by a crossover pipe. Interviews with each contracting company revealed both companies separately conducted safety analyses for the vessel in which they were completing work and were only minimally aware of the work being done in the other vessel. But the CSB found that since the two towers constituted a single confined space, and Blasco's and Rimcor's entries were simultaneous, the two maintenance tasks constituted simultaneous operations, or SIMOPS. E aí ele está trazendo um conceito que aqui no Brasil eu nunca ouvi falar, que é o conceito de operações simultâneas, pelo menos em norma regulamentadora não vi isso. Eles chamam em inglês de SIMOPS, né, que seriam operações simultâneas. É quando você tem duas atividades diferentes, separadas, mas que devido à proximidade e pelo fato de elas estarem ocorrendo ao mesmo tempo, pode ser que uma atividade influencie na outra. Então é importante que nesse tipo de operação simultânea exista um trabalho em conjunto de todas as empresas envolvidas. SIMOPS can be defined as operations occurring close together in time and place, which might interfere or clash with one another, increasing the risks of the activities or introducing new risks altogether. Exato. Deixa eu só voltar aqui para ler. Então, operações SIMOPS podem ser definidas como operações ocorrendo muito próximas, tanto no sentido físico, né, geográfico, proximidade, quanto também ao mesmo tempo, e que umas podem interferir na outra, aumentando o risco de uma das atividades trazer um risco maior
pro conjunto. Or introducing new risks altogether. But Evergreen did not have a SIMOPS program in place at the time of the incident, which would have facilitated coordination between the two contractors who were performing work close together in time and place. Contractor and employee safety at Evergreen's facilities would improve from the implementation of a SIMOPS program that considers the hazards of work occurring close together in time and place. Had Evergreen had a SIMOPS program, it could have foreseen the potential hazards of the two jobs being done at the same time so close together, and could have put measures in place to prevent the fatal injuries to the RIMCOR employees. The last safety issue identified by the CSB was the use of combustible materials of construction in the upflow tower and crossover line. Agora ele chega naquela parte onde ele está dizendo que o material que era usado no revestimento interno dessas torres era o material combustível. The 5-gallon bucket of resin that the heat gun fell into did not contain enough fuel to create a fire of the size and duration that occurred during the incident. Ele está dizendo que a resina, a quantidade de resina que tinha aqui não era quantidade suficiente para gerar a chama, o incêndio, a proporção que foi vista depois. The CSB found that the upflow tower and crossover line, which were constructed of combustible FRP, both caught fire. E aí esses materiais da parte interna pegaram fogo também, aumentando muito a proporção do incêndio. This contributed to the quick spread of smoke and flames to the downflow tower, where the two RIMCOR employees were fatally injured. When performing hazardous work inside a confined space, it is always critical that companies adequately understand and control hazards. This is even more important if the confined space is constructed of combustible material like FRP that can increase the severity of a hazardous event. As a result of its investigation into the incident at Evergreen Packaging, the CSB made a recommendation to OSHA to issue a safety information product addressing the analysis and control of hazards that are not pre-existing, but which result from work activities inside permit-required confined spaces. The agency also recommended OSHA require owner-operators to ensure the coordination of simultaneous... E aí ele está dizendo que medidas administrativas, a OSHA, né, que é a organização dos Estados Unidos, que faz o trabalho de emitir as normas de segurança do trabalho lá deles, então essa organização emitiu uma série de novas orientações a partir do aprendizado desse acidente. Em especial a questão dos trabalhos, das operações simultâneas, os SIMOPS. Involving multiple work groups, including contractors. And the CSB... E se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de dar o joinha aí para incentivar a gente a produzir mais vídeos como esse. He reiterated a previous recommendation to OSHA to publish a safety and health information bulletin addressing the hazards and controls when using flammable materials in confined spaces. The incident at Evergreen Packaging was entirely preventable. Worker safety, employees and contractors, is a critical responsibility of the facility owners and operators. E ela está dizendo óbvio, né, que a responsabilidade do proprietário de qualquer empresa, ela tem que ser igual se o trabalhador é carteira assinada, né, se é um trabalhador próprio, como ela está chamando aqui, no Brasil a gente chama de CLT, ou se é um contratado ou terceirizado, são os mesmos cuidados, pelo menos na teoria é assim que a gente imagina que seja. Whether the facility is operating normally or in maintenance and upgrades. We hope our report and recommendations will further inform industry about the risks inherent to hot work and confined space activities, and how those risks can be successfully mitigated. Thank you for watching this CSB. E aí ela está concluindo dizendo que ela espera que as recomendações da OSHA tenham a capacidade de evitar que acidentes assim ocorram no futuro. Da mesma forma, eu espero que esse vídeo aqui ajude você, profissional SST, ou quem quer que esteja assistindo esse vídeo. Comenta aqui embaixo, bota o teu comentário aqui contando um pouco se você é técnico de segurança, engenheiro de segurança, por que você está vendo esse vídeo. E é isso, a gente espera que conteúdos como esse ajudem a evitar que acidentes aconteçam no futuro. Um grande abraço e até um próximo vídeo.